vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, que é campeão da Vitória Cup. Isso mesmo, a competição amistosa que teve no Espírito Santo. Mas vamos falar um pouquinho de como volta o Cruzeiro para o Brasileirão, principalmente depois desses dois jogos, com essa parada. Vamos fazer um apanhadão desses dois jogos, do comportamento, do que esperar do Cruzeiro. Se foi bom, se foi ruim, a gente vai argumentar e debater um pouquinho disso aqui, tá bom? Porque o Cruzeiro volta a jogar o Brasileirão no domingo, 8h30 contra o Grêmio, tá bom? Galera, mas antes, cara, se inscreve no canal, deixa o like, hypa este vídeo. Pô, e se você pudesse me seguir nas outras redes sociais, tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Vai ajudar demais no crescimento do meu trabalho, conto muito com o apoio de vocês, tá bom? Vou falar um pouquinho então do Cruzeiro e a gente vai debater sobre isso. O Cruzeiro venceu ontem, né, o Defensa e Justiça e rumo a 20 mil inscritos, né? Só pra deixar claro aí, quase a 20 mil inscritos, vambora. O Cruzeiro chegou, ganhou ontem do Banfield, desculpa, tinha empatado ou perdido pro Defensa e Justiça e agora ganhou do Banfield por 1-0 e, cara, a gente precisa falar disso, né? A gente vai falar desse comportamento. O Cruzeiro foi campeão desse campeonato, perdeu o primeiro jogo de 1-0, ganhou ontem do Banfield e foi campeão do Vitória Cup, que foda-se o resultado, né, galera? Vamos falar a verdade? Foda-se o resultado. Mas o Leonardo Jardim fez um apanhado, um balanço, e eu quero falar um pouquinho disso. Ele cravou: temos identidade no pós-jogo ontem. Cumprimos o objetivo, que era colocar alguns jogadores por mais tempo. Isso era importante nesse segundo jogo e também ganhar. É importante ganhar, mas não é o mais importante. O mais importante, principalmente o que vimos na primeira parte, era uma equipe determinada, mesmo com as más condições do gramado. O gramado não estava em boas condições, a bola estava sempre viva. Essas equipes argentinas lutam pela bola como ninguém. E com o gramado nessas condições, existem muitos choques. Mas ainda bem que não teve grandes lesões, tivemos só 2 jogadores que tiveram pancadas no jogo. E aí, sobre a identidade, nós temos uma identidade, mas no Brasil é muita emoção. No primeiro jogo, os jogadores não foram bem. Pela parada, pelo gramado, que estava muito ensopado também. Não conseguimos fazer o que habitualmente fazemos e já estavam alarmados. Hoje, ganhamos um troféu e todos já ficaram felizes. É um processo de quem vem de 15, 20 dias de férias, paradas, que teve agora os primeiros dias, que foram importantes para dar condições físicas, para fazer jogos, treinos, para ganhar ritmo. Agora é preparar os detalhes para os jogos do campeonato que começa a série. Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse calendário do mês de julho do Cruzeiro, tá? E a gente vai falar um pouquinho. Sobre esse balanço, cara, o Leonardo Jardim tem razão. O Cruzeiro tem uma identidade. O Cruzeiro tem uma identidade. O que quer dizer ter uma identidade? Sabe como joga, sabe como ataca, os jogadores já sabem os movimentos que fazem, o porquê fazem. É uma metodologia implementada na cabeça dos jogadores. E bem implementada. O Cruzeiro fez esse primeiro período de Brasileirão muito bem, graças a essa tática, a essa metodologia, a essa ideia de jogo. Depois, o Cruzeiro conseguiu... Aí o Cruzeiro teve essa parada, que foi prejudicial, a gente vai falar sobre isso. Mas, isso ele tem razão. Foi bom que não teve lesão, foi bom que o Cruzeiro conseguiu jogar. Como assim? Cara, é importante demais esses amistosos. Eu achei muito interessante o Cruzeiro fazer contra os argentinos, porque eles são muito raçudos, eles têm muita vantagem, então o vigor físico aumenta, a intensidade desse tipo de jogo aumenta. Os jogadores disputam mais a bola, brigam mais a bola. É um jogo mais aguerrido. Isso é importante para quem estava parado. É importante dar um choque, dar um acordar assim, opa, ei! Porque isso tira os jogadores da zona de conforto para começar a voltar ao ritmo que já estava. Sobre essa parada do Brasileirão, pro Cruzeiro, gente, a parada foi horrorosa. Horrorosa, porque o momento do Cruzeiro, diferente da maioria dos times, era um momento ascendente. Tava muito bem, tava jogando muito bem, venceu seus principais adversários, como Palmeiras, como Flamengo. Tem uma identidade de jogo muito clara, os jogadores não tinham ninguém machucado, todo mundo no físico muito legal. Além disso, por não ter jogado a Sul-Americana, conseguiu descansar mais, conseguiu ter mais ritmo e tava pegando vários times embalados. Então, pro Cruzeiro, a parada foi horrível. Foi horrível pensando nesse ponto. Porque o Cruzeiro podia aumentar uma vantagem pro bloco de baixo, para brigar mais lá em cima, continuar essa briga mais lá em cima, já tendo uma vantagem em relação ao número de pontos. O Cruzeiro já tinha uma metodologia, uma ideia clara de jogo. É óbvio que foi ruim. Não tem como falar, cara, essa parada foi boa. Dito isso, não quer dizer que o Cruzeiro volta mal. Não quer dizer que o Cruzeiro volta pior.
Nada disso, porque tirou um período para descansar. O Leonardo Jardim conseguiu agora implementar mais ideias que queria, colocar mais detalhes, pensar mais em jogadores que também estavam no banco, e isso é importante para o grupo, é importante para fortalecer, estuda mais os adversários. Então o Cruzeiro também tende a ganhar com a parada, principalmente agora. Depois desses 2 amistosos, o segundo jogo foi muito melhor que o primeiro, e isso mostrou que a intensidade do Cruzeiro estava melhor. A ideia do jogo do Cruzeiro estava melhor, o Cruzeiro teve mais chances, foi um jogo, o campo que era ruim, o Cruzeiro conseguiu ditar mais o ritmo de jogo, então isso mostra que o Cruzeiro está voltando pro excelente nível, e eu acho que a parada, ela foi horrível pensando pelo momento, mas ela também foi bom pensando para o futuro, para o Cruzeiro estabelecer, olhar melhor para onde vai atirar e como vai atirar com força, né? Além disso, estudar mais os seus adversários. É um balanço diferente, a gente pode dizer assim, né? Mas a gente precisa dizer que o futebol não é uma ciência exata, né? Então a gente não pode cravar, foi bom, foi ruim, o Cruzeiro vai estar bem, vai estar mal. Não, gente, porque o problema não é o Cruzeiro. Não é sobre o Cruzeiro a parada só. É sobre os outros clubes. Os outros clubes tiveram mais tempo para pensar, tiveram mais tempo para se recuperar, para mandar jogador embora, para contratar outros jogadores, para entender melhor e editar a ideia de jogo, como o Grêmio, por exemplo. Tava mal e o Mano Menezes vai ter mais tempo para treinar porque ele não teve pré-temporada, ele já pegou o time com o bonde andando. Mas isso não quer dizer nada, tá? Isso não quer dizer nada. A gente tá só analisando esse momento. Eu acho que a parada dela foi ruim porque o Cruzeiro tava pegando vários adversários dilacerados, adversários cansados, adversários com lesões. Então isso estava sendo muito bom. Mas dito isso, não quer dizer que agora o Cruzeiro vai estar mal. Pelo contrário, não tem como afirmar nada disso. Eu acho que o Cruzeiro volta bem. Eu acho que o Leonardo Jardim usou muito bem esse tempo. O Cruzeiro conseguiu recuperar essa intensidade, esse ritmo dos jogadores já agora nesse último jogo. Foi bem melhor que o primeiro jogo. Mas assim, eu achei o Cruzeiro muito corajoso de jogar em Cariacica. Gramado horroroso, chovendo pra caramba, contra Argentino. Foi muita coragem e foi bom que não teve grandes lesões, né? Igual o Leonardo Jardim falou, teve só algumas pancadas, porque, cara, pra machucar um jogador 2 palitos ali. Aquele gramado é horrível. Eu imagino que o Cruzeiro também deve ter ganhado um dinheirinho pra motivar e ajudar essa ida lá na competição, tá bom? Uma outra coisa que eu ia falar, que pra mim tem um grande ganhador dessa parada do Cruzeiro, né? Eu não sei se vocês concordam, mas quem é o grande ganhador desses amistosos é o Cauã Prates. O moleque da base, o moleque jovem, mostrou muito talento, mostrou muita qualidade, tem só 16 anos e conseguiu jogar, conseguiu dar ritmo. Eu acho que ele precisava ganhar mais minutos com o time titular. Ele teve um momento que trocou o Kaique, porque o Kaique é titular, não tem como. Mas pensando no futuro, pensando em substituição, cara, o Cruzeiro tem que ter cuidado com esse moleque mesmo. É um moleque que tem qualidade, porque o Kaique é um lateral muito equilibrado. O Cauã Prates é um lateral que vai muito bem no ataque. Isso é difícil, né? Laterais com muitas qualidades. Não sabe só correr, sabe driblar, sabe atacar, cruzar. Óbvio, é muito novo. Um detalhe ou outro vai precisar ajustar. Um detalhe ou outro, principalmente na marcação, vai precisar ajustar, vai ganhar mais físico. A gente tem que entender que ele está num processo de amadurecimento, um processo de se tornar um jogador profissional. Ele não é ainda, né? No sentido de ele não está pronto. Mas ele vai ficar e, assim, o potencial é um absurdo. Então, vale um olhar com mais tranquilidade. Eu tinha até em alguns vídeos pedido um lateral esquerdo. Acho que seria importante. Cara, talvez dar oportunidade para ele vai ser muito importante. Além disso, teve a volta do Japa, que estava parado há muito tempo. É muito legal ele voltar, né? Pensando principalmente em... pela carreira do cara, né? Pra não ter... quando machuca e fica fora, é sempre um desperdício. É sempre foda, é sempre agoniante, imaginador do jogador. Mas que bom que ele voltou. Teve boa participação, conseguiu correr, conseguiu entrar legal ali. Mas era só amistoso, né, gente? Tem tudo isso pra gente falar que é só amistoso. E o Cruzeiro volta no domingo, 8h30 da noite, contra o Grêmio pra jogar o Brasileirão. O que vocês acham? Que foi ruim a parada, foi boa a parada, mas foi ruim, só que o Cruzeiro soube aproveitar e pode isso se tornar bom agora, que é igual a minha opinião. Então eu quero ouvir vocês aqui no comentários, tá bom? A gente vai fazendo mais vídeos essa semana, tem que falar da agenda do Cruzeiro, tem que falar desse jogo também do Grêmio. Beleza? É isso. Um beijo, tamo junto, é nóis.